Agora a gente fala sobre a repercussão de um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, a toque de caixa, uma votação simbólica, projeto que cria uma série de benefícios para os partidos, por exemplo, veto à suspensão de repasses de fundos em semestre eleitoral, também limitação do valor de multas e facilitação da renegociação de dívidas. A Larissa Lopes tem a repercussão desse projeto, que não precisa passar pelo Senado, né, Larissa? Isso, Carol. E após a votação simbólica ontem na Câmara, que reuniu o apoio de deputados da base e oposição, esse projeto que flexibiliza regras eleitorais para partidos políticos pode ser aprovado em breve também no Senado. De acordo com parlamentares, a aprovação da proposta, que entrou de última hora na pauta do plenário da Câmara, foi acordada com lideranças de partidos. Para evitar aumento de clamor popular sobre o Senado, a proposta deve entrar em breve também na pauta da casa. Isso foi o que parlamentares das duas casas me disseram a respeito dessa proposta. Na prática, Carol, como você bem disse, esse texto permite às legendas o disparo em massa de mensagens, limita valores de multas, proíbe sanções no semestre da eleição, flexibiliza a prestação de contas das siglas e dá até 15 anos para que os partidos paguem multas. Hoje, durante a sessão na Comissão de Assuntos Econômicos, parlamentares também, né, de base e oposição, publicamente ali, criticaram essa medida, chamaram de uma mini reforma eleitoral, falaram em projeto de blindagem e também desenrola de partidos políticos. E também cobraram para que essa proposta tramite antes na Comissão de Assuntos Econômicos, antes de ir a plenário, embora se diga que existe uma pressa para aprovação dessa proposta. Falei com a equipe de Alcolumbre, que afirmou que o presidente vai dar um andamento natural, que toda a matéria da casa recebe, né, quando vem da Câmara. E só para fechar, Carol, a Transparência Internacional publicou uma nota criticando esse projeto de lei que concede esses benefícios aos partidos. Para a ONG, o texto fragiliza mecanismos de fiscalização e agrava riscos de corrupção. Carol. Obrigada, Larissa. Antes de jogar para a Vera, queria saber a opinião de você que está nos ouvindo aí sobre esse projeto de benesses para os partidos. Manda mensagem aqui para a gente no nosso WhatsApp, que é o 119981, também lá pelo chat no YouTube, ou então para os nossos e-mails pelo site da CBN. Ô Vera, é um verdadeiro desenrola dos partidos, é isso? É isso, Carol. Eu chamei desse jeito quando falei com o Sardenberg mais cedo, e realmente não tem como não achar os pontos de contato, né? Porque partidos que têm multas, que estão endividados, que tiveram recentes bloqueios de recursos por não cumprir exigências da legislação eleitoral e já tiveram amplos refis aí ao longo dos anos, né? Renegociações, perdão, anistia dessas dívidas, de outras multas, agora, além de terem um teto para essas penalidades, também passam a ter aí a possibilidade de parcelamento em 15 anos, uso do próprio fundo partidário para pagar multa, veto a possibilidade de bloqueio de repasse desses fundos e penhoras desses fundos para outro tipo de sanção e penalidade. Então, é uma coisa de mãe para filho que a Câmara aprovou ali, e fica tão evidente o constrangimento em aprovar uma matéria visivelmente de interesse unicamente dos partidos, nenhum interesse da sociedade, que o presidente da Câmara saiu da cadeira durante a tramitação da matéria toque de caixa, não presidiu a sessão e deixou correr solto ali o negócio, que foi incluído na pauta no meio da tarde de ontem. Eu normalmente começo a semana listando ali os assuntos que podem ser destaque na semana, o que vai ser assunto, e nem no horizonte tinha essa ideia de se votar esse desenrola dos partidos, mas foi votado, chega agora no Senado, de novo, né, como aconteceu na coisa da PEC da blindagem, o Senado parece um pouco menos ousado na pretensão de aprovar isso, então a gente vê aqui e ali nas bancadas um certo constrangimento, os senadores dizendo que não dá para aprovar, que não dá para defender isso que a Câmara aprovou,
mas eu não duvido não que passe, porque na Câmara contou com apoio indiscriminado da esquerda e da direita, as exceções foram só o PSOL e o Novo, e isso tem apelo também no Senado. A gente sabe que tem interesse também no Senado, tem muitos dirigentes de partidos que inclusive são senadores, Ciro Nogueira e outros tantos. Então eu não me espantaria se passasse a toque de caixa, no Senado também. E aí fica a pergunta se o Lula vai sancionar ou não, e uma vez sancionando, quando e quem vai judicializar, porque é óbvio que essa questão vai ser judicializada. Inclusive porque aboliram o princípio da anualidade, aquele segundo a qual uma mudança na lei eleitoral para vigorar tem de ser aprovada 1 ano antes das eleições. Simplesmente ignoraram isso, que é um básico ali, e vai valer já para essa eleição. Então tem muita coisa muito errada nesse pacote que passou, e eu acredito que ele pode não ser aprovado nesta maneira no Senado, e se aprovado pode ser barrado na Justiça depois. Bom, estou de olho aqui já nas reações dos nossos ouvintes. Vera, a gente está numa situação de o carinho da torcida. Né? O Rogério falou vergonha, o Giovanni, essa lei é uma imoralidade, mas queria destacar aqui 2 opiniões. O Osmar disse, olha, nessa hora não tem oposição, não tem base, né? Todo mundo vira um só, todo mundo aprovando o melhor para si. E também nessa linha o Lucas Melo, disse que é aqui de São Paulo, diz que sente que é uma nova versão do PL da blindagem, lembrando, né, aquela ideia que ia dificultar os processos contra parlamentares. É o legislar em causa própria no sentido mais básico, né? Mais básico, a gente vê como essa ideia, né, do financiamento único e exclusivamente público dos partidos e das campanhas acabou virando um meio de esses partidos fazerem ali um caixa infinito com dinheiro público, porque a cada eleição aumenta o valor, a cada eleição fica mais difícil você regular, inclusive, o uso desse dinheiro, porque todas as regras de transparência também foram bem relativizadas nessa votação de ontem. E é isso, a gente não sabe o quanto a indignação que a gente nota nos nossos ouvintes, obrigada por terem mandado mensagem, acho que vai dar para continuar lendo algumas aí ao longo do Viva Voz e depois, no ponto final, mas essa indignação às vezes não chega a ouvidos moucos que os deputados e senadores fazem. Então, é muito grave que cada vez mais legislem só em causa própria. E a gente vê o Hugo Mota num esforço de imagem, né, falando na PEC contra a escala 6x1, mas com a mão do gato, está ali aprovando um projeto com essas características, né?